Fiquei pensando sobre o que falar para vocês hoje, depois da série sobre pastores e lobos. Foi uma luta árdua com o meu coração. A gente trabalhou muito com boa teologia, com um bom direcionamento, com fundamentos para a Igreja de Deus. E essa série foi finalizada no domingo passado pelo Nomoto. Então hoje, o que falar hoje para a igreja? O que trazer para a igreja? Isso me fez considerar, essa reflexão me fez considerar como a gente tem sido pressionados, né? Todos nós temos sido pressionados dia a dia com toda a sorte de más notícias e situações difíceis que tendem a nos esgotar, exaurir o nosso vigor e escancarar as portas do desânimo para a gente. Eu não sei se você tem se sentido assim todo dia que você abre o jornal pela manhã. Às vezes eu decido nem abrir o jornal. Às vezes é melhor nem ligar a TV. Né? A gente, muitas vezes, até se propõe algumas táticas escapistas para não ficar tendo que lidar com aquela dinâmica diária intensa, sistemática de más notícias. A coisa está um pouco complicada, né? A violência só faz crescer. Não sei se vocês viram essa campanha no Rio de Janeiro, quando fizeram uma projeção no Cristo Redentor, em que ele abraça o rio simbolicamente. Quer dizer, a violência tem causado um desconforto absolutamente grande no Brasil e no mundo. A nossa brasilidade, a nossa humanidade, ela está um tanto quanto inquieta com tudo isso. Essa semana a gente teve mais um capítulo surpreendente dentro da política brasileira, não é mesmo? Quando a gente pensa que a coisa não pode ficar pior, sempre tem alguém que mostra um lado mais obscuro do seu caráter para a gente. Uma coisa impressionante, é terrível. Eu fico cada vez mais abismado de ver a desconexão dos nossos políticos com a nossa realidade. Como eles estão distantes de tudo que está acontecendo no dia a dia e entendendo, de fato, quais são os dilemas, as dificuldades da alma brasileira, as ansiedades do povo brasileiro. Eu nunca percebi uma desconexão tão grande. Não sou tão velho assim. Mas desde que eu comecei a entender política, talvez eu nunca tenha percebido algo dessa natureza. Eu achei interessante um programa de humor. Eu não assisto, ok? Mas que fez... Não assisto mesmo, estou falando sério. Não vou mentir para vocês, ainda mais aqui na frente. Né? Nem aí de fora, nem aqui. Bom, enfim, vocês já entenderam o que eu estou falando. Mas eu achei interessante a chamada do programa de humor, que eu nem me lembro qual é. Ele falou assim, olha, está difícil a gente superar a realidade, mas a gente vai tentar. Por quê? Porque é tanta notícia louca, absurda, que você fazer humor absurdo do absurdo está ficando difícil. E essa é a proposta aqui. Essa proposta de humor Monty Pythiano, do grupo inglês Monty Python, que é rir do absurdo, que é rir da vida como um absurdo, para tentar dar alguma espécie de alívio para o beco sem saída que a humanidade vive. Essa é a forma das pessoas sem Deus verem a realidade. Então, quando o absurdo se torna tão absurdo que você não pode mais fazer piada com ele, o que resta é o clamor do poeta. Será que a gente não tem mais como dar uma chance para o amor? É basicamente essa crise que está instalada na sociedade. O poeta clama chorando. Nós temos um problema, gente, e aí? E o comediante fala, cara, a gente tem um problema, vamos rir. E no final os dois se encontram num beco sem saída, essa é a questão. É interessante que o drama, a crise está tão grande que atingiu até a mesma indústria de entretenimento. A Netflix teve que empichar o presidente Francis Underwood. Kevin Spacey, House of Cards, por questões de assédio sexual. Você fala, cara, onde termina a realidade e começa a ficção? Onde termina a ficção e começa a realidade? Já não tem mais quase que divisão. Não tem mais divisa. Essa é a crise. A indústria do entretenimento em crise por conta de denúncias de assédio sexual. Olha só que ponto a gente está chegando. Está nesse nível a coisa. Eu acho interessante que em maio, se eu não me engano, no tweet do House of Cards, mandaram um tweet em português diante da situação política do Brasil. Né? House of Cards é uma série que fala de política, a política norte-americana, os podres, os bastidores podres da política norte-americana. É uma ficção. Mas quando as situações no Brasil ficaram insustentáveis, a política mandaram um tweet assim, está difícil competir. Conseguiram, né? Conseguiram chegar lá, conseguiram passar a perna na gente, de certa forma. Mas a gente sempre tem uma notícia boa para dar no dia seguinte. Bom, enfim, não bastasse isso, a gente tem as nossas lutas com a falta de trabalho. Quantos aqui
estão tentando uma recolocação no mercado de trabalho e a coisa não está fácil. E não é porque você seja incompetente, e não é porque você não tenha qualidades, é porque a busca aí fora está insana. Ontem a gente estava discutindo no 2838, cargo para designer. Tem que saber Photoshop, tem que saber, só programas de quem trabalha com artes gráficas. Photoshop, Illustrator, InDesign, tem que saber fazer café. Eu falei, cara, o que deve fazer? Designer gosta de café, na verdade, quem é designer aqui sabe, todo designer gosta de um bom café. Mas por que tem que saber fazer café? Você já fica com a pulga atrás da orelha. São essas coisas que estão acontecendo. Então, a falta de trabalho, as dificuldades com o mercado de trabalho, as dificuldades no trabalho, metas insanas, agenda insana, cobranças insanas, ritmo insano. É doideira atrás de doideira. Se eu chegar para você e falar assim, e aí, como é que está o seu ritmo? Você vai falar, rapaz, estou acelerado. Quem aqui se sente acelerado? Por favor, levante a mão, só para eu saber. Não estou falando nenhuma besteira. Está todo mundo acelerado. Você precisa tomar maracujina para ficar mais calminho. Depois eles vão pagar os royalties pela propaganda. Mas tudo bem, vamos lá, vamos em frente. A gente lida também, muitas vezes, com prognósticos de saúde nada positivos. Quantos de nós, nas nossas famílias, temos lidado com encaminhamentos de prognósticos de saúde que a gente sabe não tem retorno mais? Situações com as quais a gente vai ter que trabalhar, com as quais a gente vai ter que lidar. Situações com as quais a gente vai ter que pedir graça a Deus, misericórdia, para poder lidar, gerenciar e acompanhar até o processo até o final. Ou com aqueles que nós amamos, ou com nós mesmos. Bom, podíamos aumentar essa lista aqui, as crises que se multiplicam, o amor que vem se esfriando cada vez mais na sociedade, nos lares, e por incrível que pareça, até mesmo na igreja. A vida anda meio difícil. Só de convir comigo que a vida anda um pouco difícil. Parece uma lista aí sem fim, onde os problemas vão se agigantando com uma ferocidade que nos assusta muito. A gente tende a ficar muito na defensiva. A gente tende a levantar ou a criar, procurar achar e encontrar proteções, barreiras, que não sejam meramente barreiras físicas, mas muitas vezes barreiras emocionais, barreiras até mesmo sentimentais, barreiras até mesmo espirituais, para a gente tentar se proteger. E isso é um problema. Por isso, só por tudo isso, pensei que seria bom, neste momento em especial, por tudo que a gente tem passado como brasileiros e como humanidade, relembrar algumas verdades essenciais para a boa manutenção aí da nossa fé. Eu quero relembrar 3 coisas aqui, e eu vou focar mais na terceira. A primeira delas, como a Marina disse agora há pouco aqui, nós precisamos lembrar que nós vivemos num mundo caído que está operando de uma forma anômala. A gente vive dentro de uma anomalia. A gente vive num planeta sitiado que não está operando como deveria operar por conta da queda, por conta da rebelião contra Deus. Essa anomalia, caracterizada pela rebelião contra Deus, caracterizada pela alienação de Deus, ela tem hora para acabar. Ela não durará para sempre. Isso precisa ficar claro para a gente o tempo todo. Às vezes a gente se prende muito ao momento presente e o futuro meio que escapa da nossa mente. As promessas com relação ao futuro, elas escapam. Nós precisamos ficar atentos a isso. Mas a gente também não pode ficar só trabalhando com essa expectativa do futuro. O C.S. Lewis falava que o ser humano é um ser anfíbio. Ele é tanto terreno quanto eterno. E essa condição de ser híbrido faz com que ele viva já aspectos, anseie pela eternidade. Salomão também vai falar sobre isso lá em Eclesiastes. Mas ele tem que lidar com os dilemas da sua vida terrena também. Ele lida com as suas crises, ele lida com o dia a dia, com os seus medos, com os seus receios. E aí vem o terceiro ponto aqui. Para vivermos esse período de espera, esse momento, essa parte da nossa hibridade, por assim dizer, não sei, estou fazendo, acho que talvez criando um neologismo aqui, essa parte terrena, a gente precisa se lembrar que nós somos encorajados pela palavra de Deus que o Senhor
é o meu pastor, e nada me faltará. Eu vou ler na NVT para vocês. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Ele renova as minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, eu não terei medo. Pois tu estás ao meu lado. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e viverei na casa do Senhor para todo sempre. Quando Davi, o rei Davi, autor dessa poesia, escreve esse poema, escreve essa canção, ele não está teorizando sobre o que ele está falando. Se teve alguém que experimentou intensamente cada sentimento, cada ação e esperança descritos nesse salmo, esse alguém com certeza foi Davi. Não foi alguém que viveu numa torre de marfim protegido de todos os perigos. Foi alguém que ainda muito cedo soube enfrentar o perigo para proteger o rebanho do próprio pai, ainda adolescente. Foi alguém que, quando escolhido por Deus, e tendo a promessa de ser rei de Israel, viveu por anos a fio, perseguido, ameaçado de morte, até se tornar primeiro rei de Judá e depois rei de Israel. Davi sabia exatamente o que significava andar com Deus em meio às adversidades. Agora, lembre-se, é interessante, a gente precisa entender aqui o seguinte. Como pano de fundo desse salmo, a gente tem que entender que existe aqui, o pano de fundo desse salmo é uma jornada. E uma jornada é, por definição, uma jornada. Ela tem começo, ela tem duração e ela tem fim. Guarde isso. A gente vai retomar isso daqui a pouquinho. Agora é interessante olhar aqui que Davi começa se referindo a Deus pelo seu nome próprio, único e singular, Yahweh. Na sua tradução deve estar Senhor em letras maiúsculas, não é isso? Se estiver, você vai entender por que isso já. Yahweh é o nome impronunciável de Deus. Eu estou cometendo aqui talvez um deslize com os nossos queridos amigos judeus. É o nome que o judeu não ousa pronunciar. É traduzido muitas vezes para o português como Javé ou Jeová. E quando o judeu se depara com esse nome nas Escrituras, na hora de falar, ele troca. Ele faz uma mudança, ele vocaliza de uma forma diferente. Ele não fala Yahweh, ele fala ou Hashem, o nome, ou Adonai, Senhor, que é de onde vem a maioria das traduções em português. Por quê? Por reverência e também por tradição. Agora a questão, detalhes técnicos à parte, é o porquê esse nome está aqui. Porque Davi escolhe esse nome para falar de Deus. Esse nome em especial, esse nome nos diz muita coisa. Os muitos títulos com que Deus se apresenta na Bíblia, é importante a gente entender isso, dizem respeito ao seu caráter santo, as perfeições de Deus, a forma como Ele interage com a sua criação. Deus não tem títulos por acaso, Ele tem títulos meritórios. Cada um deles faz sentido. E no caso, Yahweh diz respeito à presença particular de Deus num relacionamento. Esse termo aqui. Alguém que está presente, alguém que anda junto, alguém que está perto, alguém que caminha passo a passo comigo. É isso que esse nome quer dizer. Davi não escolhe esse nome por acaso. Ele está falando, o Deus em quem eu creio é um Deus presente. É um Deus que está aqui. Ele está falando, é um Deus que se engaja. É um Deus que se envolve em relacionamento. Ele intencionalmente está num relacionamento pessoal comigo. Ele não está vivendo longe lá no céu, uma abstração distante com quem eu não posso contar. Não, Deus está presente em cada momento da minha existência. E Ele vai passar a descrever o que é essa existência, o que é essa jornada agora.
E ele descreve Deus também como um pastor. E o sentido claro de pastor aqui para Davi, que foi um pastor, lembre-se disso, é alguém que nutre, é alguém que protege, é alguém que guarda, é alguém que guia a sua ovelha, o seu rebanho, durante a jornada. Durante toda a jornada, esse pastor está cuidando, ele está antenado, ele está percebendo todas as necessidades. Ele sabe onde ele vai chegar, ele conhece o caminho, ele sabe dos perigos que o rebanho tem, mas ele sabe exatamente onde está o lugar onde o rebanho precisa se alimentar. Ele sabe exatamente onde o rebanho precisa beber água, onde estão as fontes boas de água. E ele sabe dos perigos e está preparado para enfrentar todos os perigos para que esse rebanho chegue em segurança ao seu destino. Essa é a ideia aqui. O Deus que se relaciona, o Deus que que se engaja num relacionamento próximo, pessoal, intencional comigo, é aquele que me nutre, me protege, me guarda e me guia durante a jornada da minha vida. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A gente está tão acostumado com esse salmo que a gente não pensa mais muitas vezes no impacto que ele tem. Mas essa primeira afirmação aqui, essa afirmação inicial, ela é tremenda. Como eu disse, somos lembrados de que Deus se importa conosco. E que além da sua presença não faltar, Ele também garante que nada do que é necessário faltará. Nem a sua presença falta, e nem aquilo que é necessário faltará. E essa afirmação, ela colore ainda mais os pilares aí da nossa fé. Quero relembrar aqui rapidamente com vocês 3 ideias onde isso está muito presente. João 3,16, por exemplo. Nós somos relembrados o quê? Que Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor é tão presente que amou-nos ao ponto de encarnar, participar da nossa humanidade, conviver com a sua criação, experimentar toda espécie de dificuldades humanas, à exceção de pecado. A maior prova do engajamento de Deus conosco é a sua encarnação. É o abandono voluntário, temporário da sua glória para viver no meio da criação. E mais, ele não chega como um reizão, não chega como o bonzão do pedaço. Ele vai nascer numa família humilde, numa estrebaria. Vai ser carpinteiro. Vai viver à margem da sociedade, de certa forma. É alguém que conhece as dores da humanidade. Hebreus capítulo 4 fala que nós temos nele um sumo sacerdote que pode se compadecer de nós, de todas as nossas dificuldades, porque ele em tudo foi experimentado. Isaías 53 fala que ele é um varão de dores. Esse é o nosso Deus. É alguém que sabe exatamente o que é ser humano. Em nenhuma outra cosmovisão religiosa você encontra um Deus que sabe o que significa ser humano. Que sabe o que significa viver como um ser humano. Nenhuma outra religião prega um Deus que encarnou. Isso é surreal demais. Mas o Deus cristão, ele não só encarna, mas ele dá a sua vida em favor da sua criação. Esse é o tipo de pastor que anda com a gente dia após dia. Que caminha comigo e com você em todos os momentos da nossa jornada. Mas não para aí. Estava esquecendo de um texto aqui que eu gosto muito, Isaías 57:15. O Senhor é tão presente que Ele mesmo assegura que também habita com o contrito e humilde de espírito para animar e dar alento ao espírito do contrito e ao espírito do humilde. Isaías 57:15 é um dos textos que eu mais gosto na Bíblia. Agora, vamos relembrar aqui. Uma jornada é por definição uma... Vamos repetir juntos. Uma jornada é por definição uma jornada. Estamos caminhando. E é importante a gente lembrar isso, porque na sequência, nos versos 2 e 3, ele fala assim: Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos, renova as minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim Ele honra o seu nome. É encantador notar o cuidado do pastor divino
com os seus filhos. É importante, é encantador a gente entender como Deus opera aqui. Durante a jornada, Ele se preocupa em prover-nos com todo o descanso que nós necessitamos, com todo o alimento que nós necessitamos, com toda a renovação que nós necessitamos e com toda a justiça que nós carecemos. Nada nos falta. Agora perceba, esse rebanho está andando com o pastor. O rebanho que é alimentado, que é nutrido, que é guiado, que recebe água fresca, que recebe proteção, é o rebanho que está com o pastor. Ovelhinhas que costumam saltitar por aí em penhascos meio íngremes costumam se machucar. Eu já vou chegar nisso aí daqui a pouquinho. Agora, o que é mais interessante aqui, no final do versículo 3, é essa frase aqui. Aquilo que Davi fala, assim ele honra o seu nome. É curioso isso. Deus faz tudo isso. Deus é esse supremo pastor pela manutenção da sua boa reputação. Entenda que o nome de Deus está em jogo quando Ele se coloca como nosso pastor. Quando Ele chega e fala assim, eu sou o seu pastor e nada vai te faltar, Ele colocou a reputação dele em jogo. Ele está dizendo, eu dou conta do recado. E aí você fala, dá? Ele fala, dou. Quer ver como? Vamos andar junto. É o nome de Deus que está em jogo aqui. E quando Ele, dia após dia, supre, guarda, nutre, protege, justifica, Ele honra o seu nome. E é óbvio, nós somos absolutamente abençoados com isso. Agora, perceba que os pastos não são o destino final da jornada. O riacho não é o destino final da jornada. São pontos de apoio durante a jornada. E tem muita gente que quer ficar no pasto, né? Tem certos pastos que nos encantam de tal forma, a gente quer ficar lá para sempre. Lembram-se de Pedro, na transfiguração? O Senhor está tão bom aqui, vamos armar 3 tendas. É o pasto. Esse é o momento de, vamos ficar aqui, para que descer, para que voltar? Eu falei, não, querido, você não está entendendo, a vida continua, a jornada continua, nós não chegamos lá ainda, por melhor seja esse momento. Pasto é um momento, é um ponto de apoio. Riacho de águas cristalinas, e aqui essa ideia de águas transbordantes, de águas fluídas e limpas, são pontos de apoio. Basicamente é isso aqui. Agora é importante entender que é o nome de Deus que está sendo empenhado como garantia do seu pastoreio, no seu pastoreio, porque é o seu caráter que está em jogo aqui. Eu gosto de lembrar Tiago 1,17 nesse momento, que fala assim, toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Deus não muda, o seu caráter não muda, Deus não muda de ideia, Deus não fica magoadinho porque a gente deu um pulinho errado no lugar errado. O pastor não oscila no seu sentimento de amor por suas ovelhas. Em nenhum momento. Mas você não sabe o que eu fiz, André. Deus sabe. Deus sabe. O sentimento do pastor não é alterado. As convicções do pastor sobre o seu rebanho não são alteradas. Por mais ovelha complicada que eu seja, você seja. Aqui não tem ovelha complicada, mas tem outros rebanhos que têm ovelhas complicadas por aí, vamos lá admitir. Aqui é tudo ovelha bonitinha, tudo tranquilo. Temos as ovelhas branquinhas, temos as ovelhas pretinhas, as malhadinhas, as listradinhas, enfim, não importa. A questão são todas ovelhas bonitinhas. Não é bem assim. Eu sou uma ovelha nervosinha às vezes. Eu gosto de ir para uns montes escarpados. E daqui a pouco eu tenho aquele olhar lá, lá vai ele de novo. Volta, menina. E às vezes ele tem que ir atrás de mim e me trazer nas costas, porque eu estou ferido. Já aconteceu várias vezes. Talvez aconteça de novo. Mas o importante é que ele sempre traz a ovelha de volta para o rebanho. Deus não muda de ideia. Deixa eu só fechar uma coisinha aqui, desculpe. Você se lembra das palavras de Jesus à mulher samaritana, em João capítulo 4, versículos 13 e 14? Não precisa abrir. Quem beber da água do poço sentirá sede, mas quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede de novo. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna.
para a vida eterna. Perceba, o que essa mulher está buscando ali não é só a água física, também é água física, mas ela está buscando sentido de vida, e Jesus entra no âmago da questão. E quando ele fala, olha, eu sei o que você está buscando na verdade, e não é essa água do poço, a qual você vai beber, e depois de meia hora, 40 minutos, uma hora, você vai sentir sede novamente. O que você tem é sede de sentido na sua vida. É o clamor do poeta. É o clamor, muitas vezes, do comediante, embora ela não estivesse fazendo comédia ali. Sentido. É essa promessa que Deus faz, é essa promessa que Jesus faz e que não é alterada. Olha, aquele que beber a água que eu lhe der, se satisfará, se fartará e viverá a vida eterna. Gente, com isso eu só quero colocar aqui uma questão para nós. Pensando nessa questão da jornada, dos pastos verdejantes, do riacho, do cuidado de Deus que é lastreado pelo seu próprio caráter. Muitas das chamadas necessidades que nós temos nesse mundo não são realmente necessidades, são? Vamos admitir. Muitas das chamadas necessidades que nós temos não são de fato necessidades. Nós somos convencidos o tempo todo que precisamos de mais coisas do que nós temos. Uma vez eu ouvi alguém fazer uma descrição muito boa sobre isso. Ele falou assim, olha, as pessoas gastam dinheiro que não têm para comprar coisas que não precisam para impressionar pessoas que não conhecem. É uma síntese de necessidade não necessária. É interessante, né? Eu gasto um dinheiro que eu não tenho para comprar coisa que eu não preciso para impressionar gente que eu não conheço. Hã? Não é assim que funciona? A cultura da obsolescência? Você não sabe disso, mas alguns marqueteiros de plantão vão concordar comigo. O pessoal que trabalha com marketing. Os produtos são feitos para envelhecer, para você se tornar insatisfeitos com eles. Tá? Eu acho que eu já dei esse exemplo aqui, mas é muito engraçado. Eu lembro que uma família muito querida foi nos visitar alguns anos atrás, e em casa nós não temos, em Atibaia, nós temos aquilo que eu chamo de roça-net, né? Não temos internet, temos a roça-net. Internet de celular, que não tem sinal, não tem nada, é uma loucura aquilo lá. É bom por um lado, mas um desafio por outro. Mas o que é interessante é que essa família foi nos visitar, e as meninas lá com seus iPhones 5S, blá, 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 e eu com meu iPhonezinho 4 na época. Né? Ela falou, André, você pode nos dar a senha do Wi-Fi? Eu falei, se você quiser, eu posso rotear o sinal do meu celular para vocês brincarem. Vocês queriam brincar de Minecraft, alguma coisa do tipo. Aí roteei, e quando eu tirei o celular, o meu potente iPhone 4, para rotear o celular, ela falou, meu Deus, você tem um iPhone 4 e ele ainda funciona. 9 anos de idade. Mas foi melhor não explicar. Mas essa cultura está presente na minha vida e na vida dos seus filhos. Isso gera, queridos, um desgaste desnecessário, gera insatisfação, gera inquietação, preocupação, e que vai aumentando essa pressão que nos empurra para baixo. Muitas das nossas inquietações são fruto de uma incapacidade de perceber o que de fato é necessário na vida e entender que Deus tem suprido cada uma delas. Suprido. Ele falou que supre. Ele falou que guarda. Mas você não sabe, meu bônus não vai sair esse ano. Eu falei, você tem emprego e tem um salário, não tem? Mas eu tinha pensado em trocar o meu carro X por um carro XYZ. Eu falei, cara, fica com o carro X, você ainda tem um carro. Percebe? Se o bônus vier, glória a Deus, mas se o bônus não vier, conviva com isso de uma forma adequada. Entendendo que Deus tem suprido tudo o que você necessita. Mas não vai dar para fazer a viagem da Disney esse ano. Cara, vai para o Beto Carreiro, vai para, sei lá, até vai para o Hopi Hari, que parece que abriu. Não tem problema. Percebe? Por que a gente não pode se ajustar aos tempos, às necessidades, ao momento? E ser grato a Deus com aquilo que... Não vai dar para comprar peru de Natal, come um franguinho. Não vai dar para comer o frango, cara, faz uma carne moída. Não vai dar... Meu amigo, vira vegetariano. Não tem problema nenhum você ser vegano no Natal na vida. Ontem nós estávamos lá no 2838, tivemos 2 tipos de pasta. A Marina e o Caio fizeram um jantar delicioso para nós.
Vocês estão perdendo, vocês que não estão indo ao 2838 estão perdendo, mas não é só comida não, tem palavra boa também, tem bate-papo bom também. E a Marina lá, ela fez assim, eu vou fazer um carbonara? Não era carbonara, era o bolonhesa, perdão. Ela fez um bolonhesa, legal, estava bonito e tal, mas ela veio com um pesto. Um pesto de espinafre, que eu nunca tinha comido. Não tinha carne. Eu quase dei vexame lá para a Elane comendo a pasta com pesto dela. Não precisava de carne, sobrevivi, está vendo? Estou aqui inteiro, magrinho ainda. Quer dizer, não muito. Gente, a questão que eu estou querendo dizer aqui, com toda essa brincadeira, é que nós precisamos muitas vezes parar, dar um passo para trás e falar, será que eu preciso fazer todo esse drama em torno da minha vida? Será que eu preciso de fato disso que eu estou dizendo que eu preciso? Será que eu não estou dizendo com isso que Deus não está sendo suficientemente cuidadoso com as minhas necessidades? Coisas para a gente pensar, essa é a ideia aqui. Agora perceba que a vida não só se dá em pastos verdejantes, não só se dá em lugares de água cristalina e profusa. Você também tem vales de sombra da morte. Há momentos difíceis na vida. Há momentos em que a nossa jornada se tornará um pouco mais, talvez, difícil. A trilha vai ficar um pouco mais escarpada. Os desafios vão se tornar um pouco mais intensos. As lutas vão ser um pouco mais complicadas. E a gente vai sentir meio que como quase aquela sensação de morte fungando aqui no nosso cangote, querendo cravar as suas presas do nosso pescoço. Essa é a sensação que muitas vezes a gente tem. Quantos de vocês têm vivido crises, dificuldades no trabalho? As dificuldades financeiras, às vezes dificuldades na família. Enfim, tudo que a gente já falou anteriormente. São aqueles momentos em que a gente sente, Senhor, e aí, hein? Parece que as coisas estão ficando grandes demais e eu não estou enxergando o Senhor. Cadê o Senhor aí? E olha só o que o salmista fala. Ainda que mesmo que eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Essa ideia de vara e cajado como instrumentos do pastor é muito significativa, é muito simbólico. Porque a vara e o cajado têm duas funções aqui. Basicamente. A primeira delas é proteger o rebanho de todo mal. E a segunda é proteger o rebanho de si mesmo, muitas vezes. Perceba que quando o mal se coloca e acossa o rebanho, e espreme o rebanho, quem se coloca entre o rebanho e o mal é o pastor. O pastor assume a frente, ele se coloca na frente do problema, o rebanho está atrás dele. Ele pode até morrer no processo, mas ele não vai deixar de lutar para proteger aquele que é mais fraco que ele, aquele que é até menos significativo do que ele. Não foi isso que Jesus fez na cruz? O supremo pastor dando a vida pelo seu rebanho? Que ilustração melhor do que essa? Mas o que é mais interessante aqui é ver claramente que Deus não permite que o mal se apresente em toda a sua intensidade contra nós. Nós experimentaremos períodos difíceis, experimentaremos lutas, experimentaremos perdas, dificuldades. Como eu já disse aqui, cristão não está blindado contra problema. Temos problemas. Mas não haverá esse acesso total à nossa vida. Nós não seremos acossados, amedrontados, não perderemos a esperança por conta disso. Jó é um exemplo. Talvez Jó seja o maior exemplo. Claro, nítido, com todos os detalhes, com todas as cores possíveis e imagináveis. Mas mais uma coisa me salta aos olhos aqui. Deus não só nos protege do mal. Quando nós estamos debaixo do pastoreio do bom pastor, nós não só estamos protegidos do mal, mas Deus nos protege também de nós mesmos. E nos protege de nós mesmos, e nos proteger de nós mesmos em relação ao mal tem dois significados. Um é que eu posso me tornar vítima, presa do mal. O outro é que eu posso me tornar um agente do mal, um predador. Não é isso que acontece na sociedade? Pessoas entregues a si mesmas, quando se relacionam com o mal, ou se tornam presas do mal, ou se tornam agentes do mal.
O pastoreio do Senhor nos preserva dessas duas situações, além de nos proteger de todo mal e nos encaminhar seguramente para casa. E quando a gente chega aqui no versículo 5, é interessante porque muda um pouquinho o cenário. Preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos, unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. O pastor também é um anfitrião. A cena muda agora. Já não é mais uma cena talvez no campo, na jornada, na trilha. É uma cena em que todos estão acomodados, uma mesa é posta e algumas coisas acontecem com esse pastor, agora anfitrião e hospedeiro, e a sua ovelha. Existe essa identificação pública do pastor com a sua ovelha. A primeira coisa é essa preparação do banquete, essa preparação de um lugar público onde essa ovelha será dignificada na presença daqueles que a ofenderam, na presença daqueles que a repudiaram, na presença daqueles que a rejeitaram pela sua identificação com o pastor. Tem um aspecto escatológico aqui, mas isso também vale para a nossa vida, no nosso dia a dia. Quantos de vocês já enfrentaram ou enfrentam perseguições dentro do trabalho ou fora dele? Porque são cristãos. Porque se identificam com princípios cristãos. O que Davi está falando aqui é que há momentos na nossa vida, na nossa jornada, e haverá um momento definitivo em que nós seremos colocados pelo Supremo Pastor diante de todos aqueles que se colocaram contra nós, mas em última análise se colocaram contra ele. E esse Supremo Pastor vai nos reconhecer, vai nos dignificar. Essa ideia de unção, de cálice transbordante, de fazer justiça, de fartar a nossa alma. Lembra aqui agora das bem-aventuranças? Essa é a ideia aqui. De um pastor que leva-nos ao destino final, ou mesmo durante toda a jornada, nos protege, inclusive moralmente, emocionalmente e em todos os aspectos da nossa vida. Veja bem, os problemas existem, eles estão lá. Mas existe a proteção, existe a intervenção, porque esse Deus se relaciona, Ele está próximo, Ele está junto com a gente, mesmo quando a gente se sente absolutamente sozinhos, sobretudo nesses momentos. E a gente chega no versículo 6. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida e viverei na casa do Senhor para todo sempre. Perceba, a gente chega no final da jornada agora. Primeiro ele fala que a bondade de Deus e o amor leal de Deus, essa palavrinha traduzida como, está traduzida como amor aqui, mas deve estar com misericórdia em alguns casos, eu não sei. A ideia de um amor leal de Deus, o amor que não falha de Deus, o seu cuidado, a sua bondade, nos acompanham a cada instante da nossa vida. Todos os instantes da nossa vida, inclusive naqueles instantes em que você, será que aquele está presente? Sim, exatamente naquele momento, ele mais do que ninguém está presente. Elie Wiesel, um filósofo, um pensador judeu que passou pelos campos de concentração na Segunda Guerra Mundial, lembra de, em certa ocasião, estar vendo alguns dos seus compatriotas sendo enforcados pelos nazistas. Uma cena terrível. E um dos companheiros perfilados, assistindo outros serem enforcados, perguntou: onde está Deus? E ele respondeu: onde senão ali na forca? Ele falou: eu não entendo a razão disso. Mas se eu anular a presença de Deus nesse momento na minha vida, que Deus é esse? Eu posso não compreender a tragédia, mas no momento em que eu tento anular Deus por conta da tragédia, Deus se torna menor, Ele se desidrata, e Ele passa a ser simplesmente um conceito, e não o Deus vivo das Escrituras. Temos que lidar com a dificuldade do que é ter Deus, caminhar com Deus em meio sofrimento? Claro que temos, claro que temos. Mas quando eu simplesmente ignoro Deus por conta das dificuldades, temos problemas sérios aí, problemas muito sérios. Bondade e amor leal nos acompanham em cada etapa da nossa vida. Isso é garantido para nós. Agora, o que é interessante é justamente esse certamente aqui. Com certeza,
sem dúvida alguma, sem sombra de dúvida, sem qualquer espécie de inquietação, nós chegaremos no nosso destino. Está assegurado. Não tem como mudar. Você vai chegar lá. Eu chegarei lá. Agora é importante que nós lembremos que chegar lá deve ser uma aspiração do nosso coração. Como eu disse, muitas vezes a gente fica muito enamorado dos pastos verdejantes nos quais nós estamos agora. E eu não estou dizendo que a gente não deva aproveitar os pastos verdejantes, mas no momento em que o pastor falou, moçadinha, levantar, vamos embora, vaza. Vaza. Mas é tão bonitinho aqui. Vaza. Mas é tão gostoso. Vaza. Vamos junto. Por quê? O teu destino não é o pasto verdejante temporário. O teu destino, o meu destino, são as mansões celestiais que estão sendo preparadas por Deus para nós. Essa é a realidade. Esse é o ponto aqui. Isso tem que estar no nosso coração continuamente. Temos que relembrar disso continuamente, constantemente. Nós vivemos sob muita pressão. Nós estamos vivendo sob muita pressão. E é uma outra música que eu não vou tocar, eu só vou declamar. Também não vou cantar aqui porque não vai dar certo. Há uma outra música também intitulada Sob Pressão. Você ouviu a música Under Pressure, do Queen, Sob Pressão. Mas tem uma outra música, mais ou menos da mesma época, que também se chama Sob Pressão. Mas ela foi escrita por um sujeito que eu já mencionei aqui, chamado Sérgio Pimenta. Então você imagina que o Sob Pressão do Sérgio é um pouco diferente. Eu quero declamar essa música para você agora, que é pura poesia. Esse mal que aflige o teu coração, árvore de profunda raiz, seja o desemprego, a fome, a solidão, percebe-se ser o que não quis. Este mal que pisa em cima da razão, teu carrasco, teu jurado e juiz, informa, deforma, causa a implosão, que apaga a esperança de giz. Este mal que escapa da tua mão, impondo dura cerviz. Como escapar-lhe a ação? Como fugir-lhe à diretriz? A resposta. Em Jesus está o rumo e solução, pois realiza sempre aquilo que diz. Nele há esperança mesmo na pressão. Só em Cristo o homem é feliz. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer, porque mesmo debaixo de tanta pressão nós podemos ter esperança e sabemos que o nosso destino contigo é certo. Muito obrigado por pastorear as nossas vidas. Muito obrigado pela tua paciência como Supremo Pastor e pela proteção, nutrição, guarda que o Senhor nos dá. Por favor, ajude-nos a relembrar disso dia após dia. Precisamos ter essa verdade implantada no centro das nossas vidas, no núcleo dos nossos corações, para que nos momentos mais difíceis saibamos esperar e confiar. E nos momentos de muita alegria, de muito festejo, saibamos também levar ao Senhor, reconhecer no Senhor o provedor, a fonte de tudo o que nós temos. Muito obrigado por esse dia. Muito obrigado por tua fidelidade, por teu amor leal. Em nome de Jesus. Amém.